Hello people! Olha aqui novamente, pessoal. Hoje, pessoal, eu quero transmitir aqui uma mensagem muitíssimo interessante, ok? Que se encontra em Mateus. Mateus, no capítulo 25 de Mateus. Vamos lá. Eu vou estar lendo aqui, pessoal, poucos versículos, tá? Rapidamente aqui. Depois vocês leem o capítulo 25 de Mateus, do versículo 31 a seguir, entendeu? Eu leio o capítulo todo depois aí. Mateus 25, do versículo 31 em diante, que eu vou ler só alguns. Vamos lá. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Melhor dizendo, que eu errei aqui na leitura. Estive na prisão e fostes ver-me. Versículo 40. Respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando fizestes a um desses pequeninos irmãos, a mim fizestes. Agora vamos para Tiago. Tiago 1:27. Tiago capítulo 1, versículo 27. Fala assim: A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, pessoal, para muitos que eu quero fazer esse vídeo aqui, porque tem muitos que acham que o cristianismo ele é apenas a gente aceitar Jesus e está resolvido, estou salvo. Só que, pessoal, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, a nossa caminhada cristã, ela é um processo. É como se fosse uma faculdade. Você entra na faculdade e é um processo até você terminar a faculdade. E a caminhada com Jesus não é diferente. O que eu vejo hoje em dia, pessoal, é que muitos acham que é o simples fato de aceitar Jesus está tudo resolvido. Não. A Bíblia, muitos usam em Efésios capítulo 2, que a salvação é pela graça, né? Salvação é pela graça, porém é o dom gratuito de Deus. A gente não precisamos fazer nada para ser salvos. Só que nesses dois capítulos que eu li aqui, pessoal, mostra que nós somos participantes da salvação. Ou seja, a salvação ela não é somente gratuita. Nós devemos, com as nossas obras, participar. Ou seja, devemos ser merecedores da salvação. Não basta aceitar Jesus. Porque quando lá em Efésios as pessoas lêem, eles deturpam o que está falando em Efésios. As pessoas leem que a salvação é pela graça e querem viver uma vida leviana, ou seja, não ajuda o próximo, não oferece auxílio às pessoas, não socorre aqueles que estão necessitados, não fazem, não são praticantes das boas obras a qual Deus separou para que nós viéssemos fazer. E na mente dessas pessoas, elas estão salvas, ou seja, elas se isentam de ser um bom cristão. E naquele grande dia, conforme eu li aqui, Jesus irá olhar para essas pessoas dizendo assim: Apartai-vos de mim, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava doente e não me visitastes. Ou seja, estava preso, não fostes me visitar também. Estava eu nu e vocês não me vestiram. Então vocês vejam bem, pessoal, para esses que dizem que a salvação é apenas pela graça, aceitou Jesus, está salvo. Não, é um processo. Entendeu, pessoal? Nada nessa vida é fácil, nada na vida é fácil, tudo é um processo. Por exemplo, você vai construir uma casa, você não coloca tijolo. Não é fácil. Você não já chega, vou construir uma casa aqui, uma suposição, esse terreno aqui. Vou construir uma casa aqui, você já chega jogando tijolo. Não é simples assim. Não. Primeiro você tem que fazer o quê? Cavar o buraco primeiro para poder colocar os alicerces. Ou seja, se você ia gastar uma semana para construir uma casa, você vai gastar uns 2, 3 meses. Por quê? Porque não é simples. Primeiro você edifica os alicerces para depois você começar a colocar tijolo, pessoal. Então a vida cristã é assim. Não é à toa que Jesus fala lá em Mateus que aquele que serve a Jesus, nós temos que fazer o quê? Edificar a nossa casa sobre uma rocha. Vocês estão entendendo? Por quê? Edificar a casa sobre uma rocha é difícil, não é fácil. Todos os dias você tem que edificar uma casa em cima de uma rocha é extremamente difícil. Agora, para você edificar a casa em uma areia é mais fácil. Por quê?
Porque a areia, você planeia ela rapidamente com a enxada, entendeu? E só joga os tijolos, tá resolvido, rapidinho. Porém, a casa que é edificada na areia, ela não tem estrutura, entendeu? Ela não tem um suporte. Aí quando vem o vento, quando vem as tempestades, quando vem as dificuldades da vida, derruba essas pessoas. Agora, quando nós estamos com a nossa casa edificada na rocha, que essa rocha a Bíblia fala é Jesus, ou seja, a pedra que os edificadores rejeitaram, e muitos hoje em dia têm rejeitado Jesus, entendeu? Hoje em dia eu fico vendo, igual eu estava observando esses tempos aí, hoje em dia as pessoas preferem seguir um falso Cristo, que tem esse Cristo, tem outros Cristos aí, né, que dizem que são o Jesus, né? Ou seja, as pessoas preferem edificar a sua vida sobre a areia, porque essas pessoas para mim são a areia, porque a rocha verdadeira é Jesus. Então, pessoal, eu quero trazer aqui um alerta. Não basta somente você levantar a mão e aceitar Jesus, não. A partir dali para frente é um processo. Você vai ter que se entregar todos os dias. É o que eu tenho feito, pessoal, todos os dias. Entendeu? Todos os dias você tem que se entregar, todos os dias você tem que trabalhar em prol do reino de Deus. É o que eu estou fazendo. Todos os dias eu estou pregando, todos os dias eu estou fazendo vídeo, todos os dias eu estou me dedicando às coisas de Deus. Por quê? Para que naquele grande dia eu não venha a ser achado em falta, porque a Bíblia fala também uma coisa muito interessante, em Mateus 25. A parábola dos 10 talentos. Ou seja, a parábola dos 10 talentos ensina que aquele que ganhou um talento enterrou. Aquele que ganhou 3 talentos, granjeou. Aquele que ganhou 5 talentos, granjeou também, trouxe mais talentos. Entendeu? Aquele que ganhou 10 talentos, granjeou também, trouxe mais talento. Porém, aquele que pegou o seu talento e enterrou, ele foi condenado. E isso vai acontecer com muitos de vocês que me assistem. Sabe por quê? Porque eu fico vendo hoje em dia que tem pessoas, igual algumas pessoas que eu conheço, pessoalmente eu conheço, foram chamados para pregar a palavra de Deus, foram chamados para ser evangelistas, só que fazem o quê? Ficar na igreja louvando louvor. Pessoas que querem viver, outros ainda, que é pior ainda, igual o caso de uma jovem que eu conheço, que ela foi chamada para pregar a palavra de Deus e hoje ela está fazendo o quê na igreja? Dançando. Dançando hip hop na igreja. Ou seja, uma pessoa que foi chamada para poder evangelizar, para ganhar alma para Jesus, está dançando, rebolando a bunda na igreja. Veja se faz sentido. Ou seja, está enterrando talento. Então, para você que me assiste, acorda. Não é tempo mais de dormir, conforme eu já tenho dito. Não é tempo de dormir. Viva o chamado que Deus tem na sua vida. Entendeu? Viva. Não é fácil? Não é, mas viva o chamado que Deus tem. Por exemplo, um cara que eu admiro muito, João Batista. Ele viveu o chamado dele até a morte. Ou seja, o chamado dele é parecido com o meu, de confrontar e despertar. Um cara que ele batia contra o sistema, um cara que batia contra a religião existente. Sabe o que aconteceu com o João Batista? Perdeu a cabeça, morreu. Entendeu? Mas Jesus vai falar, não houve profeta como João Batista. Existe um preço a ser pago pelo nosso talento. Inclusive eu. Às vezes eu fico pensando assim, qual será o momento que vai ser a hora da minha partida? Não sei. Entendeu? Mas estou na dispensação do Senhor. Assim que Deus permitir que alguém ceife a minha vida, eu tenho certeza absoluta da minha salvação. Então as demais coisas não me preocupam. Então fica o meu conselho para você que está me assistindo. Não é hora mais, conforme eu já falei em outros vídeos, não é hora mais de dormir. Não é hora mais de brincar de ser cristão. Não é hora de ir para a igreja e ficar rebolando a bunda na igreja. Para você que tem chamado na palavra, não é a hora de você ficar indo na igreja cantando louvor repetido. Uma coisa que me dá raiva, pessoal. Tem uma igreja, entendeu? Que eu não vou citar onde que todo culto que tem é os mesmos louvor, pessoal. Enche o saco. Sabe o que enche o saco? É sério, pessoal. Me enche o saco isso, porque todo culto é o mesmo louvor, todo culto é a mesma ladainha, todo culto é a mesma palavra repetida. Sempre a mesma coisa, sabe? Dá até nojo de ouvir, pessoal, por incrível que pareça. Apesar de ser uma igreja, mas tem coisa que enche o saco. Porque uma coisa repetitiva, ela incomoda. E toda vez é o mesmo louvor. A pessoa não se preocupa em colocar pelo menos um louvor diferente, sabe? Todo culto é o mesmo louvor, não sei como é que o povo aguenta. E eu que sou eu, não vou nessa igreja porque eu não gosto dessa igreja. Eu que sou eu, não vou, quem dirá, eu fico pensando, como é que o povo aguenta? Todo culto é a mesma coisa, pessoal, não tem nada de novo. Entendeu? É estreito, pessoal, não me leve a mal, é porque esse sou eu, tá? Tem pessoas que acham meio estranho, mas esse é o Ivan, fazer o quê? Obrigado a todos pela atenção, see you next time.